Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje com mais um vídeo de King Kong vs Godzilla, exatamente. E muito tem se perguntado, quem vai vencer? Quem será o vencedor, Godzilla ou King Kong? E bem, pode ser que já tenhamos a resposta há bastante tempo e vocês tenham esquecido, pois o diretor de King Kong vs Godzilla pode já ter revelado isso há mais ou menos um ano. E a gente vai trazer o porquê de já sabermos provavelmente quem será o vencedor dessa batalha de titãs. Você acha que é quem? Godzilla ou King Kong? Eu acho que a gente pode achar qualquer coisa, só que o diretor trouxer como informação oficial dentro de uma entrevista ou dentro do próprio filme é o que vale. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber quem é o vencedor provável, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, tô esperando o quê? Se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém, então bora lá! Exatamente, meus amigos, Michael Dougherty, o diretor do universo do Monsterverse, exatamente. Ele chegou a falar a respeito disso, de quem seria o vencedor, qual monstro seria vencedor. Logo de início, ele compara essa batalha de King Kong vs Godzilla como um Davi vs Golias, ou então um Rocky Balboa e Ivan Drago. Ele, em determinado momento, ele cita, abre aspas, nós estamos olhando para uma situação de Davi contra Golias. Quando você diz que os dois vão lutar, a reação é que Kong não tem nenhuma chance, Godzilla tem poderes radioativos e etc. Mas quando conhecemos Kong pela primeira vez, em A Ilha da Caveira, ele era um adolescente. Então quem sabe quanto ele cresceu na década de 70. Exatamente. Então a gente vê que, primeiro, ele já deixa claro que o Kong ele iria se igualar, isso em 2019, em tamanho com o Godzilla. Segundo, ele já é muito claro em dizer quais são as obras em que ele se baseou para criar esse filme do encontro dos dois titãs. E ele se baseou em uma obra bíblica e em uma obra da cultura pop muito moderna, mas muito amada, muito aclamada. Quando a gente para pensar em Davi vs Golias, a gente tem justamente uma pessoa franzina, pequena, enfrentando o gigante Golias. E via uma lançadeira consegue matar o gigante, acertando uma pedra. Quando a gente pensa em Rocky Balboa e Ivan Drago, então é mais crazy ainda. A gente tem um filme onde Ivan Drago era o super ser, a super criatura russa criada para destruir os americanos, e Rocky Balboa, mesmo a todo custo, mesmo perdendo seu amigo, mesmo com tantas perdas, ele vai em frente, vai até a Rússia, enfrenta Ivan Drago, mesmo sendo menor, mesmo sendo mais fraco, mesmo sendo mais velho, e o nocauteia. Então são duas obras onde aquele que era considerado o azarão, o zebra, acaba saindo como vencedor. Ele ainda disse, como um primata, Kong usa ferramentas, então ele tem velocidade, agilidade e pode, claro, ter um bom tamanho. Gosto de uma luta com o azarão, ele frisa, é o mesmo que assistir Rocky Balboa versus Ivan Drago. Parece injusto, mas podemos ter surpresas. Ele ainda deixa claro que o Ivan Drago era claramente o vencedor. Um homem com 20 centímetros a mais do que o Stallone. Pra quem não sabe, o Stallone é baixinho, tem 1,70 m e poucos. Um homem com mais de 20 centímetros a mais que o Stallone. Um homem com mais de 20, 30 quilos a mais que o Stallone. Um homem gigantesco que era mais jovem, estava cheio de esteroides, estava cheio de anabolizantes, e o que aconteceu? O azarão, o pegador foi em busca da luta. É basicamente o que eles dizem a respeito de Kong. Kong, no tete-a-tete, ele não dá conta. Kong, no tete-a-tete, talvez ele perdesse. Se o Godzilla ele fizesse aquilo que ele faz no primeiro filme com um daqueles monstros, de pegar a boca e soprar o bafo radioativo no Kong, com certeza o Kong não resistiria.
mas o Kong, ele também tem várias ferramentas que o próprio Godzilla não enfrentou até agora. A agilidade, a inteligência, o fato do Kong utilizar agora um super machado, agora o fato do Kong ter crescido, porque se fosse aquele Kong da Ilha da Caveira, ele tinha pouco mais que 30 metros. Agora teremos um Kong com mais de 100 metros. Vale lembrar que o Godzilla no primeiro filme seu ele já tinha cerca de mais de 100 e poucos metros. Agora a gente vai ter um Kong que se iguala em tamanho e a gente viu. Tô dizendo que vai ser fácil essa batalha? Não. Com certeza, assim como em Rocky, o Kong vai apanhar, o Kong vai perder a primeira batalha. Assim como em Rocky, ele vai ter que passar por uma redescoberta e provavelmente é aí que a gente vai ver toda a história dele sendo revelada e aí ele vai obter aquele machado. O Kong vai perder a primeira luta, só que a gente pode ter certeza que não vai ficar desse jeito. Porque o Kong vai retornar com o machado, vai retornar mais inteligente, vai retornar conhecendo o seu inimigo. Que é algo que é muito importante a gente frisar. Lá no primeiro filme de Kong, A Ilha da Caveira, a gente sempre tem a informação que o grandão, a criatura da caveira grandona, era monstruosa. Ela iria matar o Kong não teria força para enfrentá-la. O Kong ainda está crescendo. Se o grandão acordar, a gente vai ter problema, né? Só que aquele Kong é um Kong que passou todos os dias de sua vida enfrentando as criaturas da caveira menores. Ele aprendeu como lutar contra essas criaturas. Ele aprendeu o que ele tinha que fazer. Eram menores? Eram menores, mas era um aquecimento para ele. O Kong é um primata, é um dos animais mais inteligentes da Terra. Pode-se dizer talvez que seja o segundo mamífero, o segundo ser mais inteligente da Terra, depois dos humanos. E ele aprendeu, ele se aperfeiçoou no combate, foram anos e anos a fio lutando contra aquelas criaturas, que quando veio o grandão, apesar do Kong ainda não ter o tamanho suficiente ainda, aquilo foi suficiente para vencer a criatura grandona. Por quê? Porque o Kong, ele havia enfrentado durante anos e aprendido o que aquela criatura poderia fazer e o que ele podia fazer também. Resumo da ópera: a primeira luta do King contra o God será de tamanho colossal, só que será um sparring, onde o Kong vai entender que ele precisa de mais para enfrentar o Godzilla, que ele precisa de muito mais para conseguir se sobressair sobre aquela besta infernal. E na segunda luta, aí provavelmente teremos uma luta de Rock Balboa contra Ivan Drago, uma luta de Davi contra Golias. Eu vejo isso da maneira que o God provavelmente vai sair derrotado nessa segunda luta. Porém, como eu sempre disse aqui, eu acho que no final teremos simplesmente um filme onde as duas criaturas se unem e vão encontrar um inimigo em comum, que provavelmente nesse filme é ou Mecha Godzilla, o Godzilla metálico, ou então o Mecha King Ghidorah. Um dos dois será. Não vai ser um filme onde os dois vão se matar e pronto. Não, os dois vão se juntar no final, depois de terem brigado bastante, e vão enfrentar o Mecha Godzilla ou o Mecha King Ghidorah e pronto, e acabou. Só que muita gente está esquecendo que esse King Kong, ao contrário do Godzilla, que vai, enfrenta um mega inimigo, vai dormir. Enfrenta outro mega inimigo e vai dormir. Enfrenta mais um mega inimigo e vai dormir. Esse Kong não. Esse Kong não teve descanso. Esse Kong ele não teve tempo para ir dormir. Esse Kong não pôde descansar. Não. Esse Kong estava na porrada o dia inteiro. Esse Kong estava na porrada o tempo todo. Todo dia na Ilha da Caveira era como se fosse um último dia, com criaturas colossais também enfrentando ele. E ele estava na porrada o dia inteiro. Julgo eu que se o Kong tivesse enfrentado o King Ghidorah, ele passaria mal. Mas se ele tivesse enfrentado aqueles Mutos do primeiro filme, muito provavelmente o Kong também teria dado conta nessa forma atual. O King Ghidorah está acima do nível. Agora os Mutos, o Kong teria dado conta. Eram dois. O Kong seria mais rápido que aquele primeiro facilmente. Aquele segundo que voava, o Kong lançaria um machado na fuça dele. Assim como o God, quer dizer, conseguiu com uma rabada matar aquele pequenininho. Então julgo eu que sim, essa batalha será de nível colossal. Mas na luta entre os dois, o próprio diretor do filme já nos contou quem será o vencedor.
né não? Vocês concordam comigo? Concordam com o diretor? Eu sei que muita gente que é fã do Godzilla vai falar, ai, não, os caras estão forçando. Talvez não seja forçando. Talvez seja uma maneira de juntar os dois, porque uma vitória do Kong sobre o Godzilla simplesmente vai causar algumas feridas, né? Causaria umas feridas, umas marcas de machado. Agora uma vitória do Godzilla sobre o King Kong, ele iria matar o King Kong, né, com o bafo radioativo. Então talvez seja uma maneira de encaixar o roteiro para os dois lutarem, um sair meio como vencedor e depois eles se unirem contra um inimigo em comum. Comentem aí o que vocês acharam de tudo isso, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto por ninguém se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então falou da gang, aquele abraço e fui!